Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Se não, mudem para minha tela, por gentileza. Quer dizer, para o Zoom. A gente, na aula passada, a gente conversou bastante sobre o que eram as bases, né, do movimento futurista, né, por onde ele passou, quem eram os similares a eles, a ele, né, ao movimento, né, quem era contemporâneo, o que veio depois, né. Então, assim, a ideia foi justamente criar um belo contexto em relação a isso daí, do futurismo. Aliás, gente, desculpa, eu ainda falei no áudio, no final das contas acabei não fazendo, mas olha, realmente eu não ando com a cabeça lá muito no lugar não, então desculpa, eu falei bastante besteira na aula passada, eu juro que em algum momento eu vou desfazer isso com vocês, tá bom? Então, desculpa. Enfim, gostaria no primeiro momento agora, pessoal, que vocês me citassem o que vocês... E aí, gente, por favor, podem mandar pelo chat, então, não quero só que as pessoas com câmera aberta falem não, por favor, é muito importante para mim. Então, se vocês não precisam abrir as câmeras se vocês não quiserem, mas de repente abra o microfone eventualmente para falar alguma coisa ou mandem no chat, por favor. O que vocês apreenderam, não de aprender, mas de apreender, com 2 vezes mesmo. O que vocês apreenderam a respeito de composições dentro das propostas futuristas? A dinâmica em relação ao movimento, nada precisa estar, tipo, certinho ou paralelo. Deixa eu deixar o chat aberto. Para mim, o movimento é a coisa mais forte. O que mais, gente? Deixa eu terminar de perguntar sobre temas específicos. O que vocês podem me dizer a respeito das fontes que vocês veem nos posters futuristas aí, que estão sendo apresentados? Fontes que eu estou falando de tipografia. A maioria não tem serifa, né? É uma mais reta, sem... Ela é mais aquele, tipo, Arial, ela tem... A forma geométrica dela é bem traçada. Certo. Perfeito, a gente concorda com as duas coisas. Realmente, ela não tem serifas, né? São raros você ver alguma coisa com serifa. E ela tem uma clareza muito grande, né? Nas formas, né? São formas muito precisas, muito geométricas, né? Os títulos são fontes grandes. O que mais vocês podem me dizer sobre as fontes? Parece que elas também fazem parte dos desenhos, elas nem sempre vão sendo retas, às vezes elas vão ter uma dinâmica maior, elas vão... Fantástico. Elas parecem livres no papel. Elas parecem livres no papel. Fantástico. Ou seja, elas não estão meramente com uma questão informativa, né? Elas não estão ali só para levar uma mensagem muito objetiva. Elas fazem parte do desenho. Elas fazem parte do desenho. De uma certa forma, em vários deles, claro que nem todos, mas em vários deles, eu diria que na maioria deles, realmente as fontes, mais do que informar alguma palavra para ter algum contexto, elas estão fazendo parte de composição, né? Como desenhos mesmo, né? Aproveitando os contornos das fontes como desenho. A gente percebe isso com uma certa força aqui, né? A gente vê que as fontes, elas não têm pretensão muitas vezes de fazer sentido, mas ao mesmo tempo o fato de muitas vezes serem exclamação ou de terem algumas mais valorizadas como P ou como C. Então existe uma brincadeira com as fontes que ela é muito mais despretensiosa do que informar objetivamente alguma coisa, como palavras normalmente fazem, né? As palavras parecem mais valorizadas que as imagens. Interessantíssimo isso, Gabriel. E normalmente as palavras, elas destacam mais o movimento, às vezes, do que o próprio desenho. Fantástico. Quem disse isso? Eu. Bom, Letícia. Letícia. Fantástico, Letícia. Muito, muito bem colocado, super bem colocado, com certeza. Em vários desenhos, por exemplo, nesse daqui, né, é muito impressionante, por exemplo, o quanto a fonte integra. Acho que eu estou mexendo no lugar. Mexendo no lugar de saco. Deixa eu trancar. Isso, pronto. A fonte, ela integra, né, a própria composição, né? E aí ela brinca, né? Você tem ali, por exemplo, um grande disco, e aí você tem uma brincadeira que é muito como vocês façam em plástica, né? Que é de positivo e negativo, e é de alternar,
né, o que é o positivo e negativo pela relação com o fundo, né? Então tem uma brincadeira composicional bem forte aqui. Sabe que esse final de semana, inclusive, eu e a Alexandre, a gente passou um bom tempo discutindo que a gente adoraria dar uma disciplina que é complementar, que seria uma espécie de uma mistura de plástica com semiótica, porque, obviamente, né, ela é super, as duas disciplinas são muito contextualizadas uma dentro da outra, né? É que a plástica ela é muita produção, né? E semiótica ela é muito mais teórica nesse sentido, apesar de plástica ter teoria, né? Mas a ênfase é bem diferente, né? Ainda sobre as fontes, pessoal, o que mais vocês podem me trazer? Nossa, olha isso, gente. Incrível. Interessante porque não tem estabilidade no tamanho da fonte, ele tem uma brincadeira muito forte, elas são muito mais despretensiosas, né? O que é o tamanho grande, pequeno, então existe e não tem uma continuidade, vai ser ela vai decrescer gradativamente, coisa e tal, não, aqui ela é super aleatória, né? Aqui, por outro lado, a gente já vai ter isso mais construído, né? Ou seja, você vê a dinâmica, ela evoluindo gradativamente, assim como nos textos que vocês têm ali atrás, né? Parece ter uma regularidade, apesar de você ter essa variação, né? Olha só, essa daqui já é bem mais desconstruída nesse sentido, né? Da brincadeira com C, com R, com T, né? Então você tem de tudo ali no meio, né? Mas realmente existe uma brincadeira muito, muito clara com as fontes, né? E o que vocês podem me dizer com relação às cores? São geralmente cores vibrantes ou cores fortes. Ou cores? Desculpa? Ou cores fortes. O vermelho é muito presente na maior parte dos trabalhos. Geralmente também o amarelo, que o amarelo destaca muito. Uhum. Tem bastante cores fortes implementadas, né? Cores mais quentes e tudo mais, apesar de não ser exclusivamente cores quentes, né? Por que será isso, gente? Justamente para chamar atenção. Porque se fosse tudo em tons de cinza, ou tudo, às vezes, clean, tipo, você olharia e não chamaria atenção. Então, tipo, se o fundo, por exemplo, se o fundo é bege, ou branco, ou cinza, as cores, normalmente, dos desenhos e das fontes, elas são vermelho, preto, para ressaltar do fundo. Entendi. É Interessante. questão de destaque também. Dependendo, por exemplo, dinâmica, a mais forte não é a vermelha, mas sim a preta. E ele usa o quesito do tamanho da fonte para destacar. Então, depende muito da ideia. Entendi. Interessante. Interessante. Será que funciona fazer composições futuristas com cores frias? O que vocês acham? Será que isso é possível? Azul é uma cor fria, ali tem Assim, azul. né? No cantinho ali tem aquele Save Water, Give Life. Save water. Um, Desculpa, não aguentei. Foi mal. Cause I have potatoes on my mouth. Tem um outro ali que eu acho que é Desculpa. Retrofuturism, que é em azul, que tá tipo com uma perspectiva de uma cidadezinha, uma favela, algo assim, também tá em azul. Eu nunca... Sim, você tem realmente assim, a gente vê uma predominância das cores quentes no global, mas realmente tem lá alguns azuis que funcionam no contexto, né? Ou seja, isso não é restritivo, né? Ou seja, dá para trabalhar com cores frias e ainda trabalhar dentro de uma linguagem futurista, né? Acho que existe uma certa propensão a trabalhar com cores quentes pela coisa do movimento, mas não existe uma restrição como a tal, como já é mais comum, por exemplo, no construtivismo russo. O Save Water lá mesmo é uma excelente referência nesse sentido, porque ele tem um movimento bem implícito, aliás, ele tá com bastante, ele tá bem sacudido, vamos colocar assim, e ao mesmo tempo ele trabalha com ciano, né, que é inclusive um azul super leve, desbotado, né, com pouca saturação e muito brilho. Da mesma forma, o amarelo que tá ali, ele é um amarelo meio pastel também, tá com pouca saturação e muito brilho. E ainda assim ele tem bastante movimento implícito dentro da composição, né? Ou seja, não é uma restrição, né? O que vocês podem me dizer sobre os fundos desses posters que vocês estão olhando aí? Aí nós estamos entrando numa variação gigantesca, né? Que a gente normalmente tem a questão do que é a proposta composicional, muitos dos elementos de fonte, de desenho e tal, mas a gente tem fundos, né? Em alguns e outros a gente simplesmente não tem. E aí? O que vocês podem me dizer sobre os fundos? tipo, ou não tem fundo, e daí a imagem que faz, tipo, toda a composição, as letras, etc.
Ou então o fundo ele tá meio que alinhado com a imagem, tipo aquela dinâmica lá. A palavra tá indo assim e o fundo também tá indo assim, tipo, não necessariamente alinhado, mas no mesmo sentido. Eles compartilham Já informação e com o outro. do, Desculpa, por favor, Luísa. já esse do Iron Man, o fundo que dá o movimento, porque o movimento vem do fundo ali, essa impressão de que ele está impulsionando para voar ali. É dado pelo fundo. Interessante você colocar isso, porque realmente tem essa coisa. A forma como optou-se por trabalhar ali a composição do Iron Man, ele tem esses spikes, né, que convergem para um ponto, ou seja, como se alguma coisa estivesse saindo dali, e aí você tem essa coisa desses spikes que estão no fundo, mas estão também na frente, né, que às vezes passam por cima do próprio desenho e tal, mas com essa coisa de enfatizar a direção do deslocamento, né, que está acontecendo, né. O que mais? Poxa, gente, pouquíssimas pessoas estão falando. Vou falar para vocês que eu estou anotando quem está falando, viu? Quem está contribuindo. Sim, parece que tem, tipo, poucos trabalhos que tem coisa, tipo, imagem no fundo, tipo aquele futurismo lá com os 2 foguetes, aquele lá que eu não tô conseguindo enxergar o nome, vou ver aqui. Building the Future, aquele ali no canto amarelo. É esse aí, e o outro lá de Metrópolis, tipo, que tem coisa mesmo no fundo que não é a imagem. Uhum. Esse aqui é até engraçado, porque, na verdade, assim, isso, como eu disse, isso aqui, na verdade, eu tirei um print sem filtros do Google, né? Tipo assim, vamos ver o que é o coletivo da coisa. Na prática, isso aqui é um pôster de expressionismo alemão, mas ele vai comungar, de certa forma, com um pouco a linguagem futurista. Eles têm, bom, visivelmente tem uma relação, né? Claro, mas também aí tem algumas questões muito particulares do expressionismo alemão, que é essa coisa meio gótica, né? Tem uma coisa mais obscura. Esse Zumiro não tem muito isso, mas quando se pesquisa referência, é uma quantidade muito alta de cartazes com temas espaciais. Quase não tem representações humanas. Interessantíssimo. Tem vários planos, dependendo do que você pega, tem planos diferentes. Eu tava querendo dizer espacial com tema de foguete, essas coisas. Uhum. Tem bastante, né? Bastante. E é condizente com o período, né? Afinal de contas, inclusive, há de se imaginar, os primeiros aviões estavam voando justamente nesse período, né? Imagina a loucura da galera. A galera malemar tinha visto um carro pela primeira vez na vida, quanto muito um avião, né? Imagina que surto. Dirigíveis. E aí, gente? O que mais? O que mais vocês podem me trazer, para além das coisas que eu trouxe, que é fundo... Tem alguns, perdão. tem alguns que brincam com perspectiva nas palavras Olha. mesmo, ou eles desenham o edifício, alguma coisa assim. Aquele do futurismo, o primeiro, o segundo também. Não sei. Muito legal você citar isso. Porque a brincadeira com perspectiva, apesar de ela não estar presente em todos eles, verdade seja dita, a gente tem, por exemplo, algumas situações. Esse daqui, por exemplo, que não tem muita brincadeira com perspectiva, né? Não na composição, porque, querendo ou não, aqui você tem um ponto de fuga de uma certa forma, né? Você tem centralidades. Mas, tipo assim, diferente desses que realmente tem uma perspectiva muito enfatizada, né? E aí a brincadeira com a questão da perspectiva, realmente ela normalmente é muito utilizada, né? Lá mais uma vez, né? Para poder reforçar um pouco a ideia do movimento, porque de uma certa forma você tem isso que dá crescência, por mais estranho que seja essa palavra, né? Essa coisa que ela vai ganhando tamanho, que ela vai ganhando uma variação, né? De tamanho, né? Dá a sensação de que ou está chegando ou que está vindo, né? Tipo, essas duas primeiras aqui, falando do futurismo. Perfeito. Se for levar em consideração para tentar, tipo, analisar algo, parece que aqui está falando que o futurismo está chegando, já que está se aproximando. Olha, está se aproximando é que enquanto isso quer dizer que parece que está indo, não sei. Me lembra um pouco aquele vídeo que eu mostrei para vocês na aula passada, da chegada do trem na estação de Ceuta, o primeiro filme, né, da história, né, que é justamente isso, né, ele é bem enfatizado na perspectiva, até por isso as pessoas saíram correndo desesperadas, achando que o trem estava vindo,
né? Se ele tivesse, engraçado, se a gente imaginar que de repente estava sendo filmado pela lateral, atravessando, muito provavelmente a reação das pessoas não teria sido essa. Porque justamente como ele tem uma direção, e a direção é justamente da qual as pessoas estão assistindo, ou seja, as pessoas acham que está diretamente, de alguma forma, afligindo a elas, né? E não simplesmente passando como uma paisagem, né? Isso é algo bem interessante de se parar para pensar, afinal de contas, o que a perspectiva faz, né? E aí, pessoal, se eu perguntasse para vocês, então, a respeito de formas geométricas nas composições, o que vocês saberiam, o que vocês me diriam? Triângulos, muitos triângulos. Muitos triângulos? O que Das mais? Das formas. Formas curvas, né? Ondas, círculos. Uhum. É basicamente formado por formas, e o que também estava vendo, não sei se está certo, que essas formas têm meio que umas cores puras, não é uma mistura de cores, cada forma tem uma cor, assim, tipo, amarelo, laranja, não é tipo um degradê, assim. Interessante, interessante. Ou seja, você fala que elas são contrastantes, elas não têm suavidade na passagem de uma para outra. É isso? Isso. Interessante, Não, tá certo. tá interessante. O que mais? Do que eu reparei, por exemplo, as formas tipo, que são mais regulares, tipo retângulo e tal, eles são distorcidos, justamente para dar essa ideia de movimento. Então, eles pegam exatamente igual falou, a perspectiva. A maioria, tipo, você não vê um quadradinho normal, você vê ele repuxado, assim, nos cantos, para justamente dar esse movimento, porque eu acho que talvez se ele fosse só, tipo, um 2D perfeito, assim, não ia dar essa ideia de movimento. Uhum. Interessantíssimo. Muito interessante, com certeza. É muito engraçado como existe uma brincadeira muito assumida com formas geométricas em todos eles, né? Porque mesmo quando você utiliza a fonte, é interessante porque não é questão de, quando a gente falou a questão do texto ali, não ser meramente informacional enquanto palavra, coisa e tal, mas de explorar a fonte de explorar a tipografia como formas geométricas, né? Que traz muito essa relação entre, por exemplo, a gente tem esse Z aqui. No fundo, nem importa se seja um Z, se é um N, isso é irrelevante, mas tem muito do tipo do traçado que ele tem, pelo fato de ele ser pontiagudo, pelo fato de ele ser muito expressivo, pelo tipo do traçado dele, a característica, né? Então, aí da mesma forma, né, quando a gente tem aqui, por exemplo, nessa daqui, que a gente tem esse grande triângulo colocado ali, perspectivado, né, com preto e branco, e aí ao mesmo tempo você tem uma brincadeira com as fontes aqui, de, por exemplo, olha, dentro dessa mancha preta, necessariamente você teve inversão da cor, mas nessa daqui, por exemplo, na branca, você não teve isso, mas aí você tem a sobreposição do D com E. Então, existe uma brincadeira composicional aqui, de figura e fundo, né, um pouco similar aos experimentos que vocês faziam em plástica, utilizando as próprias fontes para fazer isso, né? Aí vem a pergunta. Baseado nessas coisas que a gente está discutindo, em cima desses cartazes, eu acho que é muito natural que haja uma mudança de pensamento baseado na discussão em cima, discussão em cima. Como vocês, eu não quero, por favor, não façam nenhum tipo de referência a qual é o trabalho de vocês, que vocês mesmos fizeram, por favor. Eu quero que vocês façam uma referência com relação à percepção que vocês têm depois dessa conversa agora. Como vocês situam o trabalho de vocês dentro se comparado ao que a gente está discutindo aqui agora? Vocês acham que ele está compatível com isso? Você acha que está um pouquinho compatível com isso? Você acha que está muito compatível com isso? Com essas questões? Bom, o meu tá um pouquinho, mas observando agora eu percebo que ele poderia estar bem mais compatível com várias coisas que a gente acabou de discutir aqui. Interessante. O que mais? Acho que o meu não está muito compatível. Oi? Eu acho que o meu não está muito compatível. Eu acho que eu consegui pelo menos um pouquinho da ideia. Eu acho que eu também consegui um pouquinho, mas poderia ter explorado muito mais, sabe? Agora que a gente levantou várias questões, acho que muito mais coisa poderia ser aplicada no trabalho. Interessante.
Eu acredito que tem elementos no meu possível ser visto, mas se não quiser também considerar futurismo, é uma possibilidade também. Interessante. Que mais, gente? Para o meu tá igual ao do Lucas, tem tipo alguns pontos que dá para encaixar, mas se não é necessariamente futurismo. Tipo, tem elementos, mas não é, sabe? Interessante. Gente, eu não sei quem é, mas eu achei esse do Harry Potter fantástico. Por favor, não se identifique. Parece que ele Pode falar. Parece que ele tem tudo que a gente estava discutindo aqui, a questão do Harry Potter ali em movimento com a capa, o fundo dele. Tá, se a bomba estiver incomodando muito, vocês me avisem. O fundo dele está em movimento, o vento, conforme ele voa da vassoura. As bolas também estão em movimento, a questão da fonte, que está meio desconstruída, eu achei muito bom. Entendeu? Gente, Eu também achei muito bom aquele brasa e o rápido, tipo, que tem o lance das letras, assim. Eu também gostei muito desses. brasa e o rápido. Gente, eu vou... vocês que estão logados, para de mexer aí, ó. Sacanagem. Deixa eu ver se eu bloqueio a posição aqui. Vou bloquear a posição de geral. De contar, viu? Difícil essa vida. Brincadeira, gente. Eu gostaria, se for possível, gostaria que vocês fizessem um esforço de, primeiro de tudo, gente, a gente está em aula, certo? Está em aula. Não é uma disciplina que eu levo a sério no sentido de, eventualmente, ter reprovação, esse tipo de coisa. Tanto é que não tem ninguém do semestre, de nenhum dos veteranos de vocês fazendo disciplina, certo? Então, eu gostaria que a gente tivesse... A minha proposta é muito mais, olha, vamos ter um bate-papo saudável para um crescimento coletivo de vocês, sem levar as coisas para o lado pessoal, eu tenho certeza que vários de vocês já viram os trabalhos uns dos outros. Tudo bem, não é um problema, eu devia ter alertado vocês para não fazer isso, mas tudo bem também, eu acho que é normal, até porque acho que é saudável trocar um pouco, tipo assim, olha, o que você acha, né, de trocando. Eu acho que ganha essa informação também com isso, não tem problema. Mas eu vou passar em todos os trabalhos, em um por um, certo? E eu gostaria, se possível, gente, não é para vocês levarem absolutamente nada para o lado pessoal. Pensa nisso como um engrandecimento pessoal. Eu gostaria muito que vocês, baseado nas coisas que vocês estavam levantando aqui agora, certo? E que várias delas, em muitos, para não dizer na maioria dos trabalhos, eu senti muita falta. Então, eu gostaria que vocês trouxessem isso, né? Que vocês olhassem justamente por esse conjunto de características. Olha, cores, né, que foram trabalhadas, né, as formas geométricas que foram trabalhadas, a tipografia, como é que ela foi trabalhada, a geometria, como é que ela foi trabalhada, se foi trabalhado fundo ou se não foi, como é que foi trabalhado, ok? Vocês acham que vocês são capazes de fazer isso de uma forma mais isentona, sem levar isso para o pessoal, alguma coisa nesse sentido? Vocês conseguem agir como adultos? É brincadeira, mas na verdade é meio isso mesmo. Ok, gente? Podemos passar um por um? E professor, vou cortar minha orelha, hein? Cuidado. É mesmo? Reza a lenda que isso no futuro dá bom, sabe? Sem querer incentivar, obviamente, mas... Quem sabe daqui uns anos, né? Ai. Vamos lá, o primeiro, The Boys, série do Prime Video da Amazon. Sou doido para ter uma assinatura Prime Video só por esse tipo, porque falam muito dessa série, né? Parece que é meio divertida, sarcasticamente falando. Professor, só R$10. Oi? Só R$10, que é isso? Só o quê? R$10. Tá feio as coisas. Cara, eu pago um apartamento em Cuiabá, porque não tá alugado, eu pago um apartamento em São Paulo. Minha vida tá muito fodida, velho. Tá foda. E eu não sou doutor, eu não ganhei como a galera, entendeu? Mas ok, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Mas voltando aqui sobre o The Boys, gente, e aí? O que vocês me trazem sobre esse trabalho em vista do que nós acabamos de discutir sobre os outros? Coração aberto, gente, vamos lá. Inclusive, a própria pessoa que fez, se quiser, pode falar, mas sem identificar que é o seu próprio trabalho, por favor. Bom, o que eu consigo ver nesse cartaz, ainda eu sinto que ele está estático, é mais ou menos o que aconteceu comigo.
Que você tem os planos, mas esses planos, eles não trazem tanto movimento quanto deveria ser. Por que será? Porque tá muito paralelo, certo? Não tem... As formas, elas estão puras, mas elas não têm aquela distorção, não contam com uma perspectiva para conseguir avançar ou... Tá muito simétrico. Tem uma... Mesmo que haja aquela mancha azul, existe um equilíbrio simétrico, né, no desenho. Eu acho que isso é bem relevante. Interessante, legal. Eu vejo a bandeira dos Estados Unidos. A bandeira dos Estados Unidos estraga tudo. E aí eu só consigo pensar na bandeira dos Estados Unidos. Parece que é uma referência ao Capitão Pátria só, tipo... Não parece que são planos, parece que é tipo uma coisa no fundo. Sabe quando estão falando, tipo o jogador de futebol tá falando que tem aquele fundo atrás? Sim. Parece que é isso, e o Capitão Pátria tá assim, por que vocês me amam? Tipo, basicamente isso que parece. A fonte, por estar tipo, em volta desse círculo, fazer esse movimento, e as linhas fazendo um sentido meio plano, parece realmente que tipo, o fundo é só o fundo e a palavra não tem a ver com o fundo, assim. Podia ter feito, pelo menos, sabe o efeito do Homem de Ferro, que sobrepõe o fundo, ele vai passando, assim, talvez tentar dar essa ideia de movimento, como se realmente a bandeira estivesse tremulando atrás. Eu acho que talvez se essas linhas não fossem tão retas, né? Tipo, tivesse uma distorção, ia dar a ideia maior de movimento. Ela tem uma estabilidade muito forte na composição, né? Ele realmente tem uma simetria muito forte, né? Eu acho que a única coisa que não é assimétrica nele é esse traçado aqui da bandeira dos Estados Unidos, que dá uma mudada, né, na composição, porque de resto ele é muito equilibrado, muito estático, né? Então, eu acho que nesse sentido, ele peca um pouco por trazer uma estabilidade grande demais para a composição, o que é bom em vários aspectos, com certeza, mas eu acho bom a gente lembrar que, assim, pouco importa nesse momento, eu acho que aí é o que eu disse para vocês na semana passada, pouco importa o tema, certo? Ok que é uma bandeira americana, eu nem sou tão anti-americano assim, né? Muito pelo contrário, já ponderei muitas vezes inclusive fazer doutorado por lá, e ok, sabe? Tudo bem, tem muitas coisas bacanas, não tenho dúvidas. Nunca fui, mas tem muitas coisas bacanas, com certeza. Ótimas coisas, inclusive, que eu adoraria visitar. Meu, o Parque de Yellowstone com o lago lá, pô, mó legal, parece bacana. Então, assim, esqueçam as questões pessoais. Destaca isso, sabe? Ou se a série é legal, se a série é chata, destaquem dessas coisas. Vamos concentrar no seguinte. Enquanto composição, ela é uma composição que funciona. Mas lembremos que nós estamos falando especificamente de uma composição com características futuristas. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Então, dentro do que nós estávamos olhando ali, separando como características futuristas, a ideia é produzir justamente alguma coisa que esteja na linguagem do futurismo. Ok? Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse em específico? Vocês falaram de cores, falaram de composição, de geometria, de fonte, né? Figura fundo. Vou para o próximo, então, se vocês não quiserem falar mais nada. Vamos lá. Carborundum. Sabe que, para mim, é inevitável pensar em Carborundum, lembrar de Carborundum, que é um dos fabricantes lendários brasileiros de pedras de amolar. Eu adoro, eu tenho uma paixão pessoal, coisas loucas. Eu tenho paixão pessoal para amolar instrumentos, assim, facas, machados, qualquer coisa. Eu adoro amolar coisas, eu acho um barato. E as pedras de Carborundum são ótimas, né? Enfim, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Desculpa, professor louco. E aí, gente? O que nós podemos falar aqui sobre Handmaid's Tale? Que eu nem sabia dizer direito qual que é a tradução. Que o movimento é uma coisa muito nítida. E a perspectiva ali deixa isso mais forte ainda. A forma que foi criada. A perspectiva eu não sei bem se forte. Paranoia minha, mas esses arcos em amarelo ficou parecendo que é o braço dela Aqui, né? assim, ela tá caminhando, parece que esses arcos amarelos formam o braço dela. E conforme ela vai caminhando, vai ficando mais fraco a cor. Então, tipo, dá a ideia justamente de movimento. Sim, tipo, tem o degradê das cores. Oh, desculpa. Nossa.
É tipo como se passou rápido, tipo o raio do flash, sabe? Interessante, interessante. O que mais? O que vocês podem me dizer sobre as fontes? Eu vou provocar, gente. É meu papel aqui. Entra naquele quesito das serifadas que não são muito usadas, mas foram utilizadas. O que mais? Elas também não seguem, tipo, não tem os mesmos lados, assim, às vezes para você ler, você tem que virar assim. Elas não têm uma linha. Regularidade. É. Isso que eu ia falar, é uma palavra para cada lado. Tipo, você vira a cabeça 3 vezes para ler cada uma das palavras. Elas acompanham o fundo. E é interessante também o uso intenso de formas geométricas. Tudo é feito só com formas geométricas. A Aya aqui, ela também é formas geométricas com cores diferentes e que está formando ela. O fundo são só formas geométricas, a perspectiva, formas geométricas. Bem interessante. O que vocês podem me dizer sobre as cores? Muito contrastantes, né? O que mais? Elas gritam demais, não, elas concordam, mas ao mesmo tempo não. É como se cada uma olhe para mim. Será algum tipo de harmonia na composição delas? Meu papel é provocar, gente. Desculpa. Até que tem uma harmonia, porque, tipo, a parte que tem mais movimento, ela pintou de cinza e meio que equilibra com o fundo que ela pintou que a pessoa pintou de azul e amarelo. E, tipo, rosa aqui no canto. Então, é isso mesmo, tipo, cores primárias. Só que a parte com mais movimento meio que compensa a cor da parte da diagonal de cima. O que mais? Não temos mais nada para comentar? Podemos parar com a sessão tortura? Pode falar, Vitória. Eu tenho uma coisa para falar. Esse fundo azul azul e amarelo, eu sei que é coisa de programa, mas, tipo assim, como ela está em degradê, o fundo me tira o foco do movimento dela, porque está aparecendo o fundo também. É só isso. Um conflito de todos os dois estão em movimento, mas eles conflitam entre si. Meio que isso. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Obrigado, Vitória. Aí chegamos aqui em Los Senhor de los Anidos. E aí? O que podemos falar sobre os anidos? Esse negócio Parece que tem movimento do vento. Lucas? Tá, só isso que eu ia comentar. Soldados abaixando parece uma bandeira aqui. As patas dos cavalos mexendo. Tipo, tem um reflexo da pata ali. Tem essa tentativa de movimento, só que podia ter ficado um pouquinho mais forte. Por exemplo, uns aspirais no céu, onde está o vento, ou então uma tipografia mais destacada. Como assim uma tipografia mais destacada? Qual é ela tá muito fininha, ela quase não aparece. Ela aparece porque a cor é preta, mas, por exemplo, tem um espaço bem grande ali embaixo no chão que poderia ter sido preenchido melhor com a tipografia. Acho que talvez um negrito. Eu poderia até ressaltar a perspectiva que existe. Ela tá meio reta em relação aos cavalos. Por exemplo, ficou um pedacinho faltando ali da patinha do último cavalo para o primeiro. Então, deixa eu fazer algo mais... Deixa eu desenhar. Vontade. Vir mais para cá, assim. Fazer algo mais assim, talvez. Não... Opa! Assim. A fonte... Eu não entendi. Eu ia falar que eu também não entendi, não, mas tudo certo. Eu também não entendi.
Eu só acho que Porque, é assim, negrito, realmente, dá pra enxergar melhor, mas de resto... dá pra ver, mas, tipo, tem um ponto de fuga aqui. Só que esse aqui, ó, ele não tá alinhado com a patinha do cavalo. Ele tá vindo pra cá, ó. Então, tipo, sobra um vazio aqui. Ele tá alinhado com a ponta da espada. Não, Tá. então, ao ponto, ele tá aqui, ó. Ele poderia fazer um movimento mais pra cá, assim. É Do que porque ficar mais esse retinho. espaço aqui é da cavalo que tá empinando aqui, tá dando grau. Aí não. Porque se a parte de baixo tivesse abaixado, acho que estaria aqui sim. Acho Não critico o lugar da letra, não. Eu achei que ela ficou bom, assim. O Eu lugar achei também que elas estão essa jogado, porque o H tá saindo assim a linha, como se estivesse fora de lugar. ela, apesar de grande, como ela é feita apenas por traços finos, ela fica menos expressiva, né? Ela fica muito leve, né? Sabendo usar disso, pode ser um baita de um trunfo ou pode ser um grande problema, dependendo das condições em que você usa, né? Então, ela tem uma expressividade pequena por ser fina, né? Interessante. E aí, vocês estão falando da composição, né? Na prática, a gente tem aqui um desenho denso, né? Uma composição densa. E aí aqui tem uma composição bem mais suave, né? Ela não chega a não ter elementos, porque você tem aqui esses arcos marcando, né? O gradiente mais azul. Mas ela tem pesos bem diferentes na composição, não é? Pessoas? Acho que, tipo, Sim. a pessoa podia ter feito um horizonte mais deslocado, assim, tipo, menos reto. Interessante. E ela podia ter terminado a foto, sei lá, podia ter terminado... Como é que faz para riscar, professor? Faz para riscar? Tem ali embaixo. Na barra do Screen Sharing tem a barrinha do Annotate. É só clicar no Annotate que vai aparecer as ferramentas de desenho. Uhum. Aqui. Podia ter terminado, tipo, aqui o negócio. Daí o horizonte podia estar, tipo, mais na diagonal. E... mais na diagonal para, tipo, dar mais movimento. Acho que poderia ser uma coisa... Quando você quer dizer horizonte diagonal, mais tipo isso, de repente, para poder fazer uma coisa de aqui, eu não entendi, Júlia. Tipo, de colocar... Não, tipo... Tipo assim... Para parecer que eles estão indo para algum lugar. Daí termina aqui o negócio. Ah, tá. Inclinado na outra direção. E daí, sei lá, deixar esses arcos aqui mais fortes também. Que eles param aqui. Assim. Entendi. Interessante. Existe uma certa suavidade. Interessante falar sobre os arcos, porque existe uma certa suavidade nele, né? Talvez fosse um caminho, não sei se funcionaria bem. São sempre coisas, muitas das coisas que a gente coloca são só experimentações possíveis, né? Eu acho que é a questão. De repente, se fosse um pouco mais geometrizado, eventualmente, ou tivesse um contraste maior entre cada segmento, talvez desse para ficar um pouco mais expressivo, né? Ao invés de mais suave. De repente, mesmo que fosse, por exemplo, 3 tons de azuis, se fossem sólidos os 3 tons, né, ele teria uma marcação mais gradual de onda mesmo, né? Um contraste mais marcado. De repente, era uma coisa interessante de experimentar, né? Mais alguma coisa, gente? E aí? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Gente, pelo amor de Deus, sejam capazes de falar sobre as coisas sem levar para o lado pessoal, viu? Acho que não. Hã? Tudo bem, caiu de paraquedas. Comentário que é de paraquedas. E aí, meus caros, temos aqui uma composição que de alguma forma me remete, eu presumo que seja os Vingadores, considerando que nós temos 3 deles. Então, enfim. E aí, o que podemos falar a respeito? Vou falar que eu quase não tinha visto a Viúva Negra, que tá ali. Não, é a Capitã Marvel. Capitã Marvel. Ah, tá.
Eu acho que Sabe quem? tiraram muito, deixaram muito sem informação. Opaca. Tá muito fraco os heróis que estão lá atrás. Me importa muito aqui no Capitão América, os que estão lá atrás meio que sumindo. Uhum. Que mais? E que as formas geométricas aqui, de que está saindo tanto do punho quanto aqui do escudo, também estão bem fraquinhas. Então, tipo, a ideia de movimento que eu acho que seria a intenção com essas formas, elas ficam apagadas. E, de novo, acontece quase a mesma coisa que com o primeiro, do The Boys. Então, tipo, tem aquela sensação de estar É que deu uma estático. suavizada no movimento. Fontes. Sabe quando você tá vendo um gibi e aí, tipo, aqueles bem antigos, quando o personagem dá um soco e aí aparece, pô, essas coisas, então. Toque. Uhum. Exatamente. Não sei se foi a intenção, porque também não faz muito sentido, mas com esse efeito e a fonte escrita assim, lembrou essa questão dos gibis. Mas também não sei se foi a intenção, mas lembrou isso. Para ser o governo, a única coisa que eu acho é que não faz tanto tempo assim, viu? Mas tudo bem. Cadê? Eu, como um fiel leitor de gibis, eu acho que, inclusive, tem no máximo 10 anos, mas ok, tudo bem. O que vocês podem me falar sobre as cores, pessoal? 10 anos? Sei não, Maurício. Obrigado. Aquele Batman onde aparecia isso no seriado da década de 70, eu tô ligado. Uhum. Eu acho que o fundo ficou muito escuro para ressaltar o que está na frente. Ou até mesmo o que está propriamente no fundo. O azul do fundo talvez poderia ser mais claro, que daria mais destaque ao Homem de Ferro que está ali e a outra mulher que eu não sei quem é, mas enfim, é isso. Capitã Marvel. Ou até amarelo, que aí aparecia mais. Já que também daria a mais. quantidade está reduzida e amarelo é tipo uma cor mais, vou dizer clara, mas não é isso. Ela tem... Pensa, viva. E destacaria esse efeito ali também da força e da coragem. Esses raios que ele está lançando. Destacaria bastante também. Se vocês pudessem dizer, elencar uma característica que está mais próxima do que a gente entendeu até agora pelo futurismo, o que vocês trariam no conjunto todo da composição? Eu ia falar da pose do Capitão América, porque ela não tá anatômica, tipo, a pose dele dá essa ideia de movimento, de fazer assim, sabe? Não tá parado, bem de longe. Eu ia falar isso, que a pose dele dá movimento, tipo. E essa marcação, esse negativo de selo ali, esse contorno? Tem um selo ali. Uhum. Não peguei a referência. Assim, estou vendo o selo, mas não consigo pensar em alguma coisa assim, que seria para caracterizar o selo. E essas marcações radiais que saem do escudo, do Shield of Justice e do punho dele, com umas bolinhas pretas, branco com bolinhas pretas. Isso daí parece aquele sombreado de mangá e HQ. Tipo... Offset. Uhum. É um recurso que eles utilizam para dar o movimento no quadrinho. Eu tava achando que tava com bastante tempo sobrando. Agora que eu vi o horário, eu acho que vou ter que passar um pouco mais rápido. Desculpa, gente. Foi mal. E aí, Kill Bill? Uma turma? Eu acho que as formas geométricas aqui estão
bastante fortes, além também dos raios de sol fazer essa questão do movimento aqui. Lembra um As pouco cores também. russo, né? As cores. Lembra? Tem a perspectiva também para trazer o movimento e aquela questão da tipografia com... Esqueci o termo agora. Negativo e positivo, negativo e positivo. A cidade também parece que ela tá em itálico, daí parece que a cidade tá rápida. Ativada, né? Uhum. Existe uma brincadeira. Parece que literalmente a mulher tá pisando em cima de todo mundo, que ela vai dar o passo ali e vai pisar em cima da cidade também. Como se ela fosse superior à cidade, assim, sabe? A pose dela não tá estática, então parece que ela tá andando ali. É interessante porque eu acho que quem compôs isso daqui tinha brincou bastante com a questão dos planos de movimento, né? Porque você tem fundo, sim, você tem personagem na frente, né? E não bastasse o fundo ali do paisagem, você tem o fundo de trás, que é o sol, que parece o fundo, na verdade, do papel. Então, você vai ter 3 planos muito bem marcados aqui, né? E aí você tem no sol, um movimento de radiação ali acontecendo. Aí você tem no fundo, que é esse background com skyline, com esse tal, que a pessoa optou por deitar ele, justamente para ele ter menos estabilidade, né? E ao mesmo tempo, ainda no primeiro plano, que é a personagem, escolheu-se um ângulo absolutamente inusitado que ressaltasse, né? Que tivesse uma... Eu odeio essa palavra crescência, mas parece um pouco com isso, né? Que é meio como se ela tivesse É como se estivesse perspectivando um ser humano, né? Então, particularmente, eu acho que a pessoa foi muito feliz nessa brincadeira com os 3 planos de composição, sinceramente. Mas, para além de elogios, será que a gente tem Ficou críticas? bem legal. Para além de elogios, será que a gente pode fazer algumas críticas aqui? Ah, faltou a espada dela. Eu não sei se isso tá certo ou se tá errado, mas eu tenho a sensação de que o plano ele vem para cá, tipo, a perspectiva ela vem para a esquerda, tipo, ela sai da direita e vai para a esquerda. E a cidade está ao contrário. Então, dá uma sensação de que é como se quisesse parar, ou não sei. Uhum. Dá um frenesi aqui. Ok, finalmente temos Paranoia 3. Brincadeira, Thaís. O que mais, gente? Tem alguma coisa que vocês acham que poderia ser melhorado? Talvez se invertesse a cidade e o sol ficasse atrás da ponte, apesar de que eu gostaria de estar, mas eu não sei como ficaria atrás da ponte, mas talvez ficaria legal também. Uhum. É que não é necessariamente que tá errado, mas só para ver como fica, né? Exato. Eu acho que tem algumas coisas, porque ao mesmo tempo tem a questão da perspectiva da pessoa e a perspectiva desse sol de alguma forma dialogarem, mesmo que elas não sejam compatíveis, né? Mas acho que, de repente, se tiver esse cruzamento do qual vocês estão falando, pode funcionar, mas é uma coisa que só vendo para saber, né? Alguma coisa que pode funcionar e pode ficar realmente... Também pode ficar muito interessante, né? Com certeza. Sim, ou então só espelhar a cidade, que daí os prédios vão ficar lá do outro lado, daí você faz o itálico, tipo, pro outro lado. Parece que perde quebra ali a dinâmica da imagem e torna ela outra coisa. Aí uma dúvida pessoal minha, que tem uma questão da logo do filme, claro, mas fico na dúvida porque como você acaba tendo uma fusão grande por conta da cor do fundo, né, desses raios amarelos com noise, e o texto também com noise na mesma cor, como eles acabam se fundindo um pouco, eu fico na dúvida se de repente não seria mais interessante assumir um contraste mesmo de quebra, sabe? Tipo assim, dúvida total. É o tipo de coisa que só experimentando para saber, gente. Não estou aqui para dar respostas. Não existe uma resposta muito objetiva para essas coisas. Você tem que experimentar e ver como fica. Como eu disse, cores dependem de contexto, composição depende de contexto. Não adianta falar que essas respostas são objetivas, porque isso será uma mentira muito grande. Não existe isso. Tem que experimentar. Mas eu, sinceramente, gostaria de ver como ficaria se o contraste fosse mais assumido nessas arestas, para ver se não melhoraria um pouco a leitura e até enfatizaria um pouco mais uma quebra, que é muito bem-vinda. Arestas, normalmente, são muito bem-vindas em composições futuristas, né? Não gradientes. Não que eles não possam existir, mas eu tenho uma coisa com isso. Se alguém quiser falar, pode falar, gente. Então tá. Uma coisa aqui que me deu uma dúvida na minha cabeça. Ah, tá. Ok.
Maravilha, vamos lá, gente. Quadribol. Eu estava fazendo só conta de minutos aqui. Eu gostei bastante da tipografia aqui, que tem letras em negritos, letras maiúsculas no meio das letras minúsculas. Serifa, sem serifa. Fontes diferentes, né? Eu gostei bastante disso. Parece que eles tipo, recortou de revista várias palavras e daí juntou tudo para fazer a palavra. Particularmente, eu acho ótimo não saber praticamente qual trabalho é de quem, porque realmente, assim, para mim fica muito tranquilo de trazer questões em cima. Acho muito legal quando vocês falam da questão da brincadeira com isso inserífico e tal, mas fico na dúvida de ser essa colagem, mas fico na dúvida se ela não poderia ter um pouquinho mais de movimento, porque eu sinto uma estabilidade grande nessa composição. Eu acho que se as linhas paralelas elas convergissem para o mesmo ponto, tipo uma perspectiva, ia dar essa impressão. Tipo, eu gostei muito do fundo que eles usaram as cores de cada casa para fazer o fundo. Como as cores das casas são as primárias, né? Facilita bastante o trabalho. E Hogwarts lá embaixo, parece que eles estão tipo, bem alto mesmo. As casas que estão falando são as quatro casas de Hogwarts. Eu, como não sou uma amante de Harry Potter, não identifiquei praticamente nada disso aí. Eu não sabia a cor das casas e muito menos que ali embaixo tinham todas as casas. Então... E as linhas, elas condizem com o voo, tipo, para onde eles estão voando. Aí o título, por ele não tá condizendo para lado nenhum, aí, tipo, parece que foi colado em cima. Acho que talvez essa ideia de movimento mesmo, no título. Tipo, de acordo com o voo, sei lá. Ele me parece uma composição, mais uma vez, alguma dessas composições que tem planos muito bem definidos. Então, você vai ter aí a galera voando aqui, principalmente, eu acho que o próprio Harry aqui na frente, né? Ou assim, parece, sei lá, eu não conheço muitos personagens, não é muito minha praia. Mas, de qualquer forma, enfim, a gente tem o próprio Harry voando aqui na frente, né? Com uma variação da galera que está um pouco mais ali para trás, né? Então, no segundo plano. E aí você vai ter um terceiro plano ali, que é a cidade, e um quarto plano no fundo, que são essas retas, porque eles são muito bem marcados, a separação de um para o outro, né? Então, e aí com o texto também você vai ter essa questão de um plano muito bem marcado. Eu gosto muito de pensar, é muito interessante, acho que foi não sei se foi final de semana, né, Thaisa? Sei lá, que eu acho que eu estava trocando uma ideia acho que foi com a Thaisa mesmo, que eu estava muito discutindo essa questão dos planos na composição, né? Que obviamente não é um problema você ter esses planos que sejam todos eles paralelos à vista do usuário, e eu acho que eles têm como trazer movimento, mas que ao mesmo tempo também, quando você pega esses planos que são assumidamente paralelos e torce, eventualmente, algum deles, você tira um pouco da estabilidade da composição, né? O que mais? O que vocês me dizem sobre as cores? 10 de 10, professor. 10 de 10? Por quê? Porque tem referência à obra, e eu acho isso muito importante quando você está fazendo um cartaz sobre a obra. E elas são bem fortes, tipo, e bem sem transição, sabe? Igual aquelas que a gente estava vendo. Eu acho que o que mais variou aí foi o verde e o prata da Sonserina, porque eu não lembro de ter visto muito verde nos quadros do futurismo que a gente viu, tipo, que era um real oficial do futurismo. Mas eu não acho que isso é uma coisa ruim em prol desse lance da referência. Curiosidade, você falou que é Sonserina? Isso? Sonserina. É a casa de Hogwarts. Sonserina é a casa, professor. Júlia se sentiu ofendida. A cor é verde. É o verde bem mais escuro também, né? Ele é bem mais intenso, né? Ele não é tão dessaturado e com tanto brilho, né? É. Certo. Querem comentar mais alguma coisa? E eu acho que um ponto mais, igual você falou, as cores são mais dessaturadas do que os que a gente está acostumado a ver. Elas também. Aí, tipo, o verdinho, ele tá bem mais fraquinho, o vermelho, ele tá bem suave. Só para ter uma referência. O fundo tá bem suave. Quais são as casas, Letícia, por favor, que é além de Sonserina, quais são as outras? Só para Corvinal, Sonserina, Grifinória e... Lufa-Lufa. Lufa-Lufa é amarelinha. Ah, são várias. Corvinal é azul. Grifinória é vermelha e Sonserina verde. São bem intensas as cores.
Qual é a outra que vocês falaram? Grifinória. Aqui tem uma bandeirola, professor, com Ali embaixo tem os aqui. 4. É, casa de Ótimo. Aham. Ai, facilita a minha vida. Massa. Que ótimo, né? Uma das coisas maravilhosas da aula online com internet em tempo real, né? A gente tem sites americanos com preços que estavam. Nossa, essas aulas são muito loucas. Enfim. As cores são bem mais, elas são bem mais saturadas, né? Certo. Próximo. Esse aqui eu não tenho a menor ideia do que seja isso, então eu coloquei o nome também como Omni-Man, porque eu realmente não faço ideia do que seja. Enfim, mas e aí, o que vocês me trazem sobre o Omni-Man? Sei que é um desenho, professor, É- que tem no Prime É de uma Video. nova animação, tá tendo na Amazon também, professor. Invincible. Hoje? É. Bom. Vou ter que separar R$10 por mês, então tá foda. Vale muito a Pede um pena. desconto no aluguel de R$10, professor. Comendo. Faz uma cotinha dos alunos. Eu só vou fazer aquela coisa do plano família do como é o nome daquele negócio de música? Spotify, né? Se alguém quiser rachar comigo um plano família, é zoeira, gente. Mas enfim. E aí, o que vocês me trazem sobre a composição? Vamos lá. Vamos falar sobre o que importa. Vamos falar sobre TechPix. E aí? Desculpa que eu parei no TechPix. Desculpa, foi mal. O professor tá meio fora de si, não se preocupe. Eu acho que dá a ideia de que... Eu não sei que série é essa, não faço a menor ideia. Mas dá a ideia de que a pessoa tá, tipo, caindo na cidade, tá esmagando de alguma forma. Eu imaginaria, tipo, Godzilla aí, mas... Sei lá. Aqui em cima. Parece, tipo, pelos pontos todos ligarem ao serzinho aqui, parece que realmente tá, tipo, indo pra cair na cidade. Uma coisa assim. Eu já sinto que ele tá saindo da cidade. E eu acho que talvez podia continuar as linhas na capa dele. Tipo, terminar na capinha Legal. dele para intensificar ainda mais essa ideia de que ele tá voando. Interessante. De repente, você fala tipo como se fosse puxar o ponto de fuga que tá aqui. De repente, puxa ele um pouco em cima, porque aí ele vai com esse umas coisas assim, né? E talvez modificar um pouquinho essa linearidade, abre como se fosse um leque mesmo, e talvez sobrepor com outras linhas para quebrar essa simetria que ele tem. Interessante. Muito interessante. É bem simétrico, é super equilibrado. E trocar o plano para dar um contraste maior. Interessante. Mais alguma coisa, gente? Vocês querem trazer? Desculpa, infelizmente eu tenho que passar mais rápido mesmo os trabalhos, desculpa. Mas, e aí? Eu acho que as letras davam para criar também intensificar mais a parte da perspectiva. Tipo, a letra aqui embaixo, sabe? Enfatizar, né? Enfatizar mais. Tipo, ela tá crescendo, mas ela não tá tão perspectivada. Acho que talvez mais perspectivada ficaria um pouco mais interessante. Uhum. Uma coisa que eu pensei que eu achei interessante é que o fato de eu estar assistindo essa série, estar gostando tanto da série, que só de ter um trabalho com esse tema, eu já acho que é mais legal do que talvez ele seja mesmo. Já pega esse afeto. Você sente que você está sendo, então, tem uma opinião aí que é meio... Pessoal, parcial. Okay. Realmente totalmente parcial, porque, caralho. Porque essa série é muito boa. Bora pro próximo. E aí, vamos pro lançamento de uma festa. Pô, esse ficou massa demais, na moral. O que vocês podem me falar sobre essa rave? Tá bem desconstruído. Tipo, tem aquele lance das formas que dava para ver em outros trabalhos, tipo aquela Italian, não sei o que, tava lá 3 Italian escrito no real oficial que você mandou. Tipo, o lance das linhas tem igual nesse e naquele lá. Não igual, mas tipo, no mesmo sentido. E, nossa, o fundo eu achei muito foda, tipo, parece mais caótico, sei lá, esses sentidos de orientação, tipo, assim, assim e assim.
Daí lá embaixo tem os triângulos, tem uma malha que parece xadrez. Eu achei muito foda. Só isso, mano. Eu achei legal por causa dessa malha mesmo, porque em vez dele vir retinho aqui assim, ele dá uma mexidinha e vai um pouquinho mais pro lado. Ele não é constante, ele sofre uma quebra ali. E as linhas aqui também, elas não ficam todas no mesmo ponto, uma passando no mesmo ponto da outra. São vários... Não tem o centro único ali dessas linhas aqui, brancas. Certo. Se vocês tecerem alguma crítica, visivelmente vocês gostaram bastante, se vocês tecerem algumas críticas, onde vocês acham que ele poderia melhorar? Inicialmente. Talvez a tipografia. Inicialmente, Eu gostei da fiquei tipografia assim com esse O também, no só que eu acho canto. que esse O poderia ficar Esse desse O lado aqui. me deixou um pouco, sei lá. É como o se tivesse ozinho faltado ali. espaço ali, aí a pessoa jogou o O para lá. Mas aí depois eu fui pensando de um outro jeito, talvez, tipo, em todos os lugares tivesse esse lançamento e aí, tipo, o final do O. Mas o O me desconcentrou. Eu acho, por exemplo, quando você olha assim de longe, né, lançamento 21 do 5 é interessante pra caramba, acho que funciona bem, verdade? Eu acho que o Brasa, ele tem uma inexpressividade aqui. Eu nem sei o que é Brasa, isso é uma série, alguma coisa assim? Não sei. Você sabe? Não? É Eu uma não faço banda. ideia. Ah, é uma banda? Tá. Acho que, de alguma forma, se pudesse estar um pouquinho mais expressivo aqui no meio, eu não sei se pelo tamanho, eu não sei se pela espessura, se para ela ganhar peso, né? Talvez mudando a espessura, ou mudando o tamanho, ou de repente a questão do tom, mas aí vai contrastar bastante também com o resto, tem que ver se cabe dentro da composição. Mas acho o Brasa aqui um pouco sutil se comparado ao resto do contexto. Né? Acho que é porque o fundo está muito pesado, né? Então, para destacar, teria que ser maior, talvez mais. Ou no mínimo mais grosso, né? Alguma coisa assim, né? Armas. Eu não faço ideia do que seja essa referência, eu achei muito engraçado. Vocês são completamente doentes, o que acho ótimo. E aí, gente? Eu quero dizer que, assim, que nós precisamos nos livrar de todas as armas, todas elas. Nós precisamos nos livrar de todas elas, mas não a mim. Eu não faço ideia da referência, mas achei do cacete. E aí, gente? O que vocês podem me dizer futuristicamente falando sobre o... Eu acho que esse ficou bem preso na estaticidade. Quase não tem movimento, ele só se dá por essas linhas paralelas ali embaixo. E o personagem meio que andando para a visão de quem tá vendo o negócio. Mas, tipo, a tipografia... a tipografia tá normal. Parece figurinha do Facebook, do Instagram. Talvez se as linhas amarelas estivessem, tipo, debaixo dele como se fosse um caminho, daria mais a sensação que ele estava correndo. Legal. Sim, então meio que perspectivada no sentido da arma. Tipo, se a arma tivesse... Supondo que a arma está em perspectiva, tipo... Se as linhas seguissem as linhas da arma e depois elas seguissem, tipo, aquele mesmo padrão, sabe? Meio que fazendo um cone de perspectiva e também. Daí as letras acompanham o sentido da linha e fechou. Saindo uma perspectiva aqui do cantinho, né? Tipo, da mão que tá segurando e não tá tirando, uma perspectiva dali para vir um conjunto de retas ali da arminha e também o que a Lucélia falou para dar a impressão de que ele tá andando, eu acho que já ajudaria um pouco. Eu acho que já daria a ideia de movimento. Acho até também aquilo que acho que foi o Lucas falou sobre os gibis, o Tumpa, o Stock. Acho que é inevitável pensar um pouco sobre gibi, porque parece a composição, o desenho parece uma relação com retícula, né, de pontinhos e coisa e tal. E é isso, muitas vezes, essa explosão da arma, então ela pudesse ter uma coisa do saindo a partir dela, já que ela tem ali aquele fogo saindo. Então, é só uma possibilidade, viu, pessoal? Explorando possibilidades de composição diante do que foi trazido aqui, tá bom? Então, poderia ser um ponto de fuga a partir dali. Ou, de repente, se você joga o personagem mais pro canto e tira, né, com isso pro lado, de fato, e puxa a partir dela. Tem bastante coisa que dá para explorar aí. E, nesse sentido, ela acabou ficando muito tímida, né? Ficou muito...
não é uma questão de ter poucos elementos, mas principalmente como esses elementos foram trabalhados, né? Acho que está muito estático mesmo, né? E aí, sobre a Revolução Científica? Isso é uma série? Eu não faço ideia. Tá bem simétrico. Extremamente Eu simétrico. senti que eu voltei para a quinta série. Como assim? Parece capa do livro de ciências. Ou capa do livro de geografia. Uhum. Ainda mais do público. Eu não sei se já chegaram a ver os livros que é distribuído pelo governo, mas dá muito essa ideia, como se você tivesse Nossa. colocado no cantinho, assim, os detalhezinhos Não, só aí pra mim era contra a capa, porque na capa vinha alguém estudando super feliz. E tipo, essas imagens que colocou aqui também são imagens, elas estão sempre um na linha do outro, tipo lá em cima para baixo assim, seguindo linhas. A tipografia também bem reta, bem como se fosse o texto e o subtexto aqui. Tipo isso, como se fosse muito simétrico. É Tudo muito Uhum. Pode E falar. esse plano que sustenta a tipografia, ele para o movimento da imagem. Eu sinto que ele interrompe o radial. Talvez se esse Scientific Evolution e Constant fosse parte do desenho, tipo, na perspectiva, sei lá, indo para um lado, indo para o outro, talvez quebraria um pouco dessa ideia de capa de livro. Interessante. Tipo, Ou até mesmo esse Science Evolution construísse, por exemplo, o perfil que tem aqui de desenho do lado do cérebro. Se construísse a imagem, eu acho que seria melhor do que, por exemplo, a Terra aqui no meio. tipo, eu não entendi muito da Terra no meio. As engrenagens, tipo, na Terra. Terra como máquina de morar. Mas, tipo, o que isso tem a ver com evolução científica? Evolução científica aconteceu na Terra. Tô brincando, não faço ideia. Tipo, numa composição, sei lá, não sei. Próximo. Exorcista. Clássico do cinema. Nossa, eu achei a ambientação desse daí muito foda. Tipo, a única coisa que eu acho que faltou aí foi a questão da velocidade. Tipo, dá pra ver que o cara tá, tipo, andando, assim, mas parece que ele tá... É um movimento calmo. Né? Sei lá, Ele tá estudando, eu acho que podia... qual vai ser a vítima. Eu acho que podia acontecer o que foi feito lá com a Aya, colocar várias, como se fosse a sombrinha dele, aproveitar, tipo, a luz, para criar uma sombrinha, como se pelo caminho que ele passou. Como se fosse, tipo, no chão, assim, tipo, as pegadas. sei lá, pode tipo, ser. Ou linhas, assim, que convergissem para mostrar, tipo, que ele tá andando, não sei. Interessante. Eu acho que também sobrou muito preto em cima, talvez, tipo, desse para centralizar mais, talvez, mas não sei. Ou causar um maior movimento ali em cima, que ficou mais sem nada. Talvez o exorcista está lá em cima. Ou então só diminuir a imagem, tipo, pra linha que termina a imagem ficar meio que na linha do Só centralizar poste. mais, né? Isso, assim. Porque o exorcista ali no canto ficou bom. Tipo, eu acho que se mudar lá pra cima vai ficar parecendo, sei lá, título de cartaz de filme. Perde peso, verdade. Eu acho que só mais centralizar. Isso, assim, assim ia ficar ótimo. Tipo, até o poste, tipo, o poste, apesar de o poste meio que delimitar, tipo, um lado assim, tipo, a simetria, ele quebra a simetria justamente por um lado tá o exorcista e o carinha. O exorcista em vermelho bem pesado. Tipo, então, tipo, não a fica composição tem um ar de filme no ar, sabe? Aquele francês meio preto e branco e tal, daí tipo o exorcista em vermelho quebra isso. Eu acho muito bom. Pra mim parece capa da edição da coleção Vagalume, daqueles que tinha, tipo, livro. Eu não sei se é só comigo, mas eu não sinto que ele tá andando, eu sinto que ele tá parado na imagem, mesmo tá no caminho lá com ponto de fuga, mas eu sinto que ele tá parado. Eu imagino até que ele esteja parado mesmo, é isso mesmo, sério. Eu acho que geometricamente a pessoa que construiu foi muito feliz
né? Eu acho que tem uma relação geométrica interessante que não é paralela, que não é perpendicular e que justamente por isso ela tem essa coisa do movimento dentro da composição, que é joia, né? Mas, ao mesmo tempo, os elementos, realmente, eles têm uma estaticidade muito grande para além da questão geométrica. Mas eu acho que a questão geométrica realmente foi muito bem explorada. Eu acho que talvez aí sejam algumas pequenas coisinhas que eventualmente poderiam tentar trazer um pouco mais de movimento. Mas, por outro lado, o tema também, de uma certa forma, ele invoca um pouco isso de ser essa coisa mais estática, né? Acho que acho que nesse caso em especial é um equilíbrio muito difícil de conseguir. Não acho que seja uma coisa fácil. Não tem uma receita pronta aqui de como resolver o problema, não. Então, acho que é uma composição realmente bem interessante, com certeza. Com certeza. Eu queria dizer, eu acho que o tema escolhido pode ter sido, nesse quesito de movimento, ele é delicado, um pouco meio que errado, já que o Exorcista é um filme mais contemplativo nesse sentido, ainda mais que... Eu não diria errado, porque foi trabalhado muito bem isso, sabe? Você vê que dá, foi muito bem trabalhado, sabe? Eu acho que a questão de métrica tá bem interessante, sério mesmo. Acho que eu gosto, porque é justamente isso. Eu acho que, se por um lado, tudo é muito estático, tudo em termos de o que são os elementos, ao mesmo tempo, a escolha que a pessoa fez de colocar geometricamente a composição da forma, tá? As formas, acho que a pessoa teve uma, não sei se foi sem querer ou se foi intuitivo, se foi muito bem pensado. Eu acho que tem uma sagacidade, sensibilidade muito. Sim, essa questão aí que falou do contemplativo, ele está estático e como ele optou por fazer isso, mesmo que ele esteja sem movimento, você sente ele contemplando algo, buscando algo. E isso ficou realmente muito bom. Uhum. Eu acho que justamente um paradoxo isso. É muito interessante, eu acho que mas é um paradoxo mais sofisticado. Porque realmente o tema tem isso de repente não colaborar muito com isso. Mas de qualquer forma, imaginamos assim, gente. Quando você vai produzir alguma coisa numa linguagem, a princípio qualquer coisa pode ser colocada dentro dessa linguagem. Algumas vão ser mais propícias, claro, algumas outras vão ser um pouco menos propícias, tudo bem. Então aí eu acho que tem uma certa tipo assim, é um desafio um pouco maior, mas ao mesmo tempo, diante de um desafio um pouco maior, a resposta, mesmo que a gente de repente fique com algumas angústias em cima, lembremos que existe um grau de dificuldade maior, né? Então acho que é mais difícil equilibrar mesmo. E eu acho que justamente aí vem um mérito maior no sentido do que é o produto, sabe? Eita. Eu acho que, tipo, se fosse para mudar alguma coisa, para dar movimento, eu acho que simplesmente mudar a posição dele, tipo, de uma posição anatômica para uma posição em movimento já dava essa sensação. Que legal. Que legal. Tipo, sem quebrar essa parte da contemplação, mas, tipo, ele andando assim, sabe? Tipo, não dá para ver mais. Se fosse uma composição minha, sabe uma coisa que eu gostaria de experimentar para ver se fica bom? Eu não sei se fica. Gostaria de experimentar para ver se fica bom? Não sei. Talvez se a figura, de repente, estivesse já quase colada na porta de entrada e aqui fosse uma gigantesca sombra atravessando quase a cena inteira, sabe? É verdade. Mas será que ainda ia pegar a referência com o filme? Pois é. Porque ele está embaixo do poste do filme, né? Pois porque se quebrar essa referência, quebrou o filme. Mas acho que se colocasse uma sombra nele aqui, mesmo que não fosse tão grande, mas vindo daqui até o final, acho que ficaria... Mas eu acho que a sombra ia dar um efeito legal também. Também acho. Talvez ele um pouco maior também, para dar a sombra um pouco maior, talvez. Se quiser dar sensação de movimento, faz outra cena do filme, faz a menina descendo a escada na próxima posição. Doente. Faz o padre caindo do segundo andar. Ou a menina descendo a escada ia ficar genial, na perspectiva. Vocês têm um humor. Ou o padre galera. descendo o soco no menino, massa. Então, eu acho que a gente devia estar fazendo cartaz de filme em vez de arquitetura. Eu acho que a garotinha ia ser massa, hein? Esse é um cartaz que se estivesse fazendo composição, gostaria de experimentar muita coisa em cima dele. Eu acho isso muito legal, sabe? É sério. Porque ao mesmo tempo que ele tem isso da geometria também, ao mesmo tempo ele é um tanto minimalista. E aí eu fico maquinando assim, de repente, bom, tá, mas aí, na verdade, assim, o padre, no filme, ele tá embaixo da luz do poste, né? E aqui, na verdade, tem a luz da janela, mas a luz do poste tá ali em cima. Será que, então, se a gente cresce esse padre, né, e brinca um pouco o contraste dele com esse fundo que é a luz do poste? Não sei, sabe?
literalmente trazendo ideia para cima que precisaria experimentar para ver se fica bom, se encaixa, se funciona, essas coisas. Mas acho que realmente tem algumas coisas bacanas. Não sei, por exemplo, ele também está alinhado aqui com o muro, né? Que também tem a coisa dele descer do táxi, né? E ter ali realmente do lado do muro. Mas de repente pega e traz ele para um plano mais para frente, para poder aumentar ele um pouco mais, de ter mais planos, né? De repente. Alguma coisa nesse sentido. Acho que não é uma resposta simples, mas acho que tem bastante coisa legal e divertida que dá para ver aqui, né? Acho que isso é bom, isso é interessante. E aí, pessoal, e esse aqui? O que vocês me dizem sobre ele? Parece que o F que tá em destaque aí em cima, ele estava escalando esse poste. Poste ou helicoidal, porque essas linhas vermelhas ali no Fast, essas 3 linhas vermelhas parecem que são degraus. Aí o F maior ali em cima escalou, subiu a escada e tá lá em cima. Nossa, Elô, você falou do F escalando, eu lembrei da Pixar. Vem o Pzinho, agora parece que o F vai vir esmagar tudo. Ah, sim! Faz sentido. O que mais? Dá pra ver que, tipo, esse Fast, aí ele tá meio que numa perspectiva, mas não sei, não parece que tá reta essa perspectiva. Parece que aqui em cima ela fez, tipo, fica meio abaulada, sabe? Acho que podia ter alinhado esse futurismo com o Fast. E aí, o que mais? Eu acho que se tivesse futurismo com Fast, como futurismo é uma palavra maior, ele ia parecer muito pequeno. Eu não sei, eu acho que se a intenção foi deixar bem assim mesmo, porque eu tenho a sensação de que esse vermelho, ele forma outro F, um F grandão. Então, eu acho que quebraria essa ideia. Eu não sei se era essa, mas... Ou, tipo, deixar esse futurismo na mesma linha de perspectiva com aquelas linhas vermelhas ali. Mas eu gostei, tipo... Eu gostei também que não tá, esse vermelho não está centralizado. Não está centralizado, está um pouco para o canto esquerdo, 10 letras para o canto direito. Aí esse canto esquerdo aqui ele fica mais vazio. Sei lá, eu gostei disso, bastante disso. Eu gostei do F torto. Esse F torto é muito quase imprescindível para a composição, porque sem ele ficaria mais difícil de chegar como futurismo, né? Não que ele não tenha outros elementos que tragam, mas essa quebrada é muito importante nessa composição. What else? Nossa, é meio que uma observação só, mas, tipo, quando eu tô lendo, assim, esses rápidos aqui, parece que quanto menor, tipo, a voz vai mais baixa, daí, tipo, aqui em cima a voz tá quase gritando, a vozinha na cabeça, sabe? Você vai lendo com o volume de acordo com o tamanho da letra. Vai aumentando gradativamente. Eu acho legal você procurar ajuda, assim, né? Não fui eu que disse. Brincadeira, Júlia. Paranoia 2. Não é? Olha lá. Welcome to the New World. Eu não sei qual é, eu também não reconheço esse tema. A maioria dos temas eu não reconheço, eu não sei do que é. Mas e aí, o que vocês me falam sobre ele? Por um momento, se você não interpretar que essas 2 linhas são uma estrada, dá para entender que os carros estão voando. Acho que dava para deixar a estrada mais expressiva, porque eu também quase não tinha reparado na estrada. Se a Luísa não tivesse falado, eu não ia achar que é uma estrada. Então, acho que fazer o jogo de positivos e negativos na estrada ia ficar legal, já que ela passa no meio aqui. Acho que talvez uma linha mais expressiva, tipo, essa tá bem fininha. Então, tipo... Sombrinha também nos carros. Ou então, tipo, deixar esse triângulo aqui de cima da estrada vermelho, a estrada lá dentro branca, e a parte de fora vermelha, porque já tem essa linguagem na composição de negativo, então... Sim, concordo. Brinca mais com ela, né?
Interessante. Uhum. Muito Eu interessante. também gostei das cidades lá em cima de cabeça para baixo. Eu gostei dos skylines também, tipo, parece que tá tudo sendo construído ainda. Eu tenho Parece a a origem. sensação de que seriam carros voadores. Eu acho que seria até por isso que tá vazado. Porque a gente tinha pelo menos a ideia de que o futurismo ia ter carro voador. Eu acho que talvez tenha sido essa a ideia. Deixa eu fazer uma provocação para vocês aqui. A simetria desse daqui não incomoda vocês? Ele tem simetria? Então, acho que por causa dessa linha transversal no meio, eu acho, Ela apesar quebra. de que daí lá embaixo também faz esse espelho lá para cima, eu não sei, não. Poucas A coisas mudam simetria tanto, da letra né? me incomoda. Tipo, o quê? A simetria da letra me incomoda um pouco. Tipo, o welcome, tipo, falta um espaço ali, tipo, parece que dá pra ele mais pro meio, A sabe? falta. Uhum. Pra mim, se não tivesse as duas linhas da estrada ali, demarcando a estrada, tá totalmente simétrico. Tirando a placa também. Então, talvez por isso que seja mais interessante dar mais expressividade para a estrada, do jeito que o povo tava falando aí, né? Mas, tipo, de resto, não... Tem a placa também, que dá uma sensação de assimetria, tipo, tá indo para lá. Uhum. Interessante. Muito interessante. E aí? Bom, esse tema aqui eu conheço. É Rick and Morty. E quem nunca viu o Rick cantando Sweet Home Alabama, realmente não é pessoa de bem. E aí? Parece Acho que que é foi Futurama também. Oi? Não sei, mas eu acho que também tem Futurama aí. Parece misturado, né? Uhum. É. Acho que é uma mistura de várias coisas. Coisas do Matt Groening. Uhum. Então, tem... Uhum. Isso me lembra a cidade alienígena dos filmes, que é tudo meio em torre e lá em cima, que é o propriamente dito edifício, meio redondo, meio pontudo. E a composição, gente? O que vocês podem A falar? composição parece que tem, tipo, uma foto de uma cidade e lá em cima tem um avião. Sabe aquele avião que tem um cartaz, assim, pendurado nele? Exatamente isso que eu ia falar, Passa em Júlia. praia, nos filmes, assim. Sim, que passa em praia, exatamente. Igualzinho pra mim. Mais clichês casa comigo. Mas é que vocês podem falar sobre Perfeito, Thaisa. composição futurista. Vamos lá, gente. Vou apertar vocês. Falta as cores primárias, pelo menos. Não tem... Tá muito estático. Muito estático. Isso daí meio que peca um pouco com a proposta do futurismo, que, tipo, depois da fotografia, você tinha falado que a arte, como representação da realidade, não era mais tão necessária assim. E daí ele vem aqui, tipo, literalmente parece uma foto. Tipo... Do momento que o avião passou na praia com o cartaz futurismo. Parece o tipo de desenho que eu faria em desenho livre. Tipo de observação. Então, tipo, acho que talvez se fosse um pouquinho mais irreal, seria mais legal. A composição, ela tem uma estabilidade muito grande, né? No sentido de que, para além das questões de não ter movimento, porque assim, é uma cena muito parada, apesar do avião trazendo futurismo, talvez seja a coisa mais movimento aqui, você tem essa massa negra de edifício ali, coisa e tal, que não é sequer distinguível, acaba virando só figura fundo, sem nenhum tipo de traçado geométrico, sem nenhum tipo de definição de nada. Ela acaba ficando, na verdade, um vazio, ou um vazio de branco, ou um vazio de preto. Então, você não tem uma... Não é um problema trabalhar com duas cores. Tanto é que, na verdade, aqui, por exemplo, foi trabalhado duas cores, foi muito melhor trabalhado duas cores. Sabe? Quer dizer, duas cores assim, figura e fundo, né, e tal. São só dois tons, dois matizes. Então, aqui, no final das contas, ela não tem muita definição, né? Ele fica um pouquinho distante do que a gente tem para o futurismo, realmente. E aí, os direitos animais? Eu acho que lembrou pouco a ideia de animal aí. Não lembrou animal para mim, lembrou mundo. Na minha opinião, lembrou
Muito pouco. Tipo, a cidade, onde tá a cidade ali que faz o contorno, parece justamente o globo do planeta. Tipo, aí, tipo, cidade, mas, tipo, de animal não lembrou nada. Mas eu acho que talvez pode ser até uma crítica, porque assim, É. direito dos animais. Os animais estão pequenininhos ali. Meu Deus, eu vou matar isso. Mata não, cara. Tudo Tão certo. pequenininhos. Assim, não vou permitir que essa aula seja utilizada como cumplicidade de alguma coisa, mas ok. Essa matar vai ter um tanto testemunho aqui. Né? Sala de aula Alibi perfeito. Vai lá, Vocês não Lu, estão 5 vendo minutos. nada. Enfim, os animais eles estão pequenininhos ali, como se eles não tivessem voz ou ninguém olhasse para eles. E o que importa está sendo ali a humanidade, a cidade sendo destacada lá em cima. Talvez pode ser até uma crítica em deixar os animais desse tamanhozinho. Sim. Verdade. Escondidinhos ali. Tipo, se eu não soubesse ler, se eu não fosse ler, eu ia achar que é um negócio do aquecimento global, alguma coisa assim, entendeu? Interessante. Pelas cores e pelo globo e tal, as cores principalmente vermelho, amarelo, que lembra de calor e tal, tipo, eu ia achar que é algo sobre aquecimento global, essas coisas assim. Tipo, não direitos dos animais. Acho que, sei lá, Eu achei talvez. que esses triângulos aqui no canto, eles ficaram meio tipo, sabe? Eu acho, Acho que a intuição me Eu diz acho que podia. esses que tem alguma coisa a triângulos ver com seriam tipo uma origami, mas não ficou floresta. claro. Eu acho que deve ser isso, Julia. O quê? Eu não entendi. Que eu acho, eu imagino que deve ter alguma coisa com a relação com o fato dos animais aqui serem de origami, mas aí não ficou claro aqui. Eu acho que Seria tipo uma floresta. Eu consigo ver uma floresta aí. Tipo, Por isso que eu falei na que ideia de, tipo, ou eles não pertencem nem à floresta, nem à cidade. Eles estão entre algo indefinido. talvez se os origamis fossem os animais assim mais marcados, talvez daria mais o sentido do animal, porque tipo, o animal tá tão pequenininho, mas tão pequenininho ali, e o origami aqui tá tipo perdido, tipo, se você não lê aqui, tipo, direitos dos animais, você não vai ver que é animal ali. Você não dá bastante zoom assim, sabe, para ver que é um animal. uma coisa que me preocupa um pouco mais nessa imagem aqui é o seguinte, independente das questões temáticas e tal, eu acho que a gente tem que uma composição de 3 elementos, né? Que é esse elemento aqui com os prédios, tem esse elemento aqui e tem esse elemento aqui. Tudo bem, quando você pega os caracteres, você tem muitas coisas que são soltas dentro da composição, mas com alguma frequência, você tem elas, mesmo quando elas são super soltas, estava pensando mais especificamente nisso aqui, aí a composição é feita para ser solta mesmo e mais caótica. Você ter esses elementos tão independentes dentro da composição, eu acho que falta alguma coisa de alguma forma na construção para eles poderem ser mais relacionados como uma unidade. E parece, na verdade, mais 3 coisas do que uma. Oi? Não, eu ia falar que parecem, tipo, 3 designs justapostos assim e sei lá, não tem uma conversa entre eles. Tipo, isso daqui mesmo, sem muita relação com isso, que não tem muita relação com isso. Realmente, isso é uma composição que, de alguma certa forma, eu não estou falando para definir o termo ou coisa nesse sentido, não, é mais como enquanto elementos, os 3 elementos não conversam muito. E isso é um pouco delicado. Não parece uma composição, né? Keep briefing. Nem me diga, nossa, super keep briefing. Deus do céu. Bom, e aí, gente? Essa cartaz me lembra a capa daquele livro lá, acho que é Cidade de Papel, sei lá. Cidade de Papel. Me lembrou de 2 livros do John Green, que é o Cidade de Papel e também A Culpa das Estrelas, por causa da cor. Ah, sim. Me lembrou de Espirais Achei até o fundo interessante também, porque... esse... Vai, Júlia, fala. Não, nada, eu só ia falar que lembrou de Espirais até o fundo também, tipo... Só isso. Eu percebi agora que esse jornal amassado são os pulmões. Agora que você falou... E agora faz mais referência ainda a Culpa das Estrelas na minha cabeça. Porque, tipo, breathing, e aí o pulmão, tipo... Ah, nossa. Tudo. Porque, tipo, no filme ela tem câncer de pulmão, né? Tipo, algo assim. Nem queria dar spoiler. Aí... Ok. Não, tipo, é a história do filme. Não vamos matar ninguém, nem contar o que acontece na história. Mas, tipo assim, o pulmão e o respirar, que é algo que ela, né,
tem problema? Tipo, faz... E a capa lembrar, as cores lembrar a culpa das estrelas, aí que parece mais mesmo. Tem um rosto ali? Uma cabeça. Tem uma Sim. cabeça ali no... Tem uma cabeça. Susto! Tem uma mancha de sangue no pulmão também, sei lá, levou um tiro, talvez. Ou ele tá machucado. Verdade. Eu não lembro agora a música inteira. Tô tentando lembrar a letra Eu não sei da nem que música. música que é essa, É pra uma da começo de conversa. Ariana Grande. 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 Eu tô até lendo as letrinhas cantando aqui na cabeça. Mas o que vocês podem me dizer sobre a composição? Vamos lá, vamos ser diretos, direcionados. O espiral parece que dá um movimento, porque parece literalmente um ralo, parece que tá sugando ali, talvez sugando o ar, porque a pessoa ali, ela tá quase, o rosto, ela tá quase desaparecendo, então parece que ele tá sendo sugado junto para esse poço sem fundo, talvez. Parece também que a pessoa tá entrando em parafuso, que isso daí é ela pensando, tipo, continua respirando, tipo, meio que o pensamento dela, por isso que tá meio que indo pra cabeça dela, tipo, centrando na cabeça, porque ela tá pensando isso, enquanto ela levou um tiro, acho, sei lá, no pulmão ela não tá conseguindo respirar. Mas enquanto composição, eu acho que o movimento é isso, dado pelo espiral, e as letras fazem parte do fundo para dar esse movimento. Então, a letra, no caso, não é um título, é um elemento da composição mesmo. Acabei de ver a música e é bem isso mesmo que vocês falaram, gente. É a pessoa realmente tentando respirar, controlar a cabeça, tipo, controlar os pensamentos. E ela se machucou? Tipo, ela levou um tiro mesmo? Eu tô tentando ver aqui. Não. Foi machucada de certa forma, mas não. Feminismo, pessoal. E aí? Eu imagino que seja um tema, mas eu não sei se tem uma série, alguma coisa sobre isso, enfim. Eu ia falar que achei bem legal, mas aqui era para ser o símbolo, aquele símbolo feminino, né? Só que ficou meio escondido por causa desses quadrados aqui, né? Aqui, Se eu não tivesse falado, eu não ia ver. Ele a parte podia de ter baixo feito, meio tipo, escondido. podia ter feito que essa só parte faltou aqui que faz os quadrados, tipo, meio que a parte que não tem letra, formar o símbolo feminista. Eu também acho. Ia ficar bem, Vai ficar bem bem mais legal. dinâmico. Eu tava É aquela procurando coisa de novo dos agora, mas planos eu não estáticos. Mas ainda acho parado, tipo, parece bem estável. Extremamente parado, extremamente estático. Tirando o socorro, tipo, que dá uma ideia de movimento, tipo, o resto tá bem parado. Parece realmente um cartaz normal. Capa de livro de E que direito, você não normal. consegue perceber que é sobre o feminismo se você não olhar de perto. Exatamente. Outra coisa que me chama muita atenção, inclusive, você tem aqui um megafone, que é um clip art, né, de sketch preto e transparente, né, e aí você tem a mão aqui, que já é um desenho mais próximo de um realista, e aí você tem esses símbolos que são profundamente geométricos aqui, coisa e tal. Não sinto nenhuma relação de diálogo entre esses três elementos da composição, eles parecem que são coisas muito soltas um do outro. Então, isso aqui, por exemplo, para entender a ideia, ele não harmoniza com o resto, assim como isso daqui não harmoniza com o resto. Eu acho que os elementos eles podem integrar a composição, mas não da forma como eles estão colocados, né? Então acho que falta, enfim, uma harmonia no que são os elementos da composição, e aí muito mais que isso, realmente isso daqui, com isso daqui, tem uma estabilidade gigantesca, né? Então a questão o único momento que é trazido pela coisa é realmente esse megafone com um socorro aqui voando, né? Enfim. Expresso Halop, vulgo Expresso Polar. Acho que aqui acontece o mesmo caso do Senhor dos Anéis. A tipografia, ela tá bem discreta. Mas dá pra ver bastante movimento, tipo, com a linha do trem. Ela tá curva e em perspectiva. Daí, tipo, os vagões, o trem, tudo. E... Eu só, para intensificar ainda mais essa ideia de movimento, as montanhas no fundo dá uma destacada, tipo, em sombra.
para fazer de conta que ela tá passando. Sabe quando você olha na janela do carro e vê o movimento? Então, tipo, borrar um pouquinho mais talvez seja interessante. Sim, ficaria legal se fizesse também mais lá atrás, tipo, cada vez mais apagadas, cada vez mais desfocadas. Sim, igual coisa de paisagem mesmo, tipo, quanto mais próximo, mais forte, mais nítido, daí quanto mais fundo, mais desfocado, igual você falou. E as linhas também, tipo, da aurora boreal aí, tipo, meio que vindo do mesmo ponto que o trem tá vindo. Só mudar onde que elas nasceram. Ao invés de nascer no meio da linha, nascer mais pro fundo. O que mais? O que vocês podem me dizer sobre as cores? Cores primárias. Bem forte Verde não é isso. primário, brincadeira. Não, sim. É zoeira, brincadeira. O amarelinho ali, o vermelhinho, o azulzinho. E nos elementos que dá, ela fez, tipo, bastante forte. Tipo, o vermelho, ela não tem, para tipo... trazer o movimento, né? Daí, nas auroras boreais, é o único momento que tem, tipo, uma transição, assim, das cores. Mas é porque é a aurora boreal, né? E, tipo, até nas montanhas dá pra ver que tem, tipo, um preto e o branco, tipo, bem separado. As rodinhas, eu acho que eu faria uma sombra nas rodinhas do trem. Acho que tem uma sombra. Acho que colocasse todas as rodinhas sobrepostas, como se tivesse tipo em movimento. Isso! Bem sobrepostas todas, assim. Ia ficar bem legal. Interessante. Os vagões também, em vez de eles terem essa separação, ficar tipo um adentrando dentro do outro. Sim, meio transparente, né? Tipo, deslocado. Tem um quadro futurista, você digita, tipo, futurismo arte no Google, a primeira coisa que aparece é um quadro de trem. Arte? Em português? Imagem. Tem um do trem mais para baixo. Ah, não tô achando, professor, mas eu juro que tem um trem ali no canto, olha. Peraí. Para, professor! Volta, voltei. Peraí, abaixa um pouquinho. Bem devagarzinho. Aqui, ó, do lado desse navio, deixa eu riscar aqui. Isso aqui? Não. Aqui, ó. Ah, é porque tá minha galeria tá na frente. Ah, isso daqui. Eu tô enxergando. Um trenzinho ali no canto. Aqui, né? Sim. Mas eu acho que ainda não é esse, né, Júlia? Não, era um outro que dava para ver, tipo, a parte da frente da locomotiva, tipo, várias vezes, assim. E a composição era basicamente isso, várias partes. É parecido com isso. Esse aqui parece um trem, né? Com as rodinhas. Por fim. A última. O movimento aí tá bem claro, né? Todas essas linhas ali que fazem esse quadriculado, indo sempre pro mesmo lugar, fazendo um caminho, como se estivesse no meio de, sei lá, de um labirinto enorme. O amanhã não se abre, a faca, o ama, se abre a faca, o amanhã não. Eu acho que não seria faca, eu acho que seria faça. Acho que dá bem essa ideia de nascer do sol sobre uma cidade. É tipo, faça o amanhã, não se abre. Seria a frase completa essa? Eu acho que seria isso, faz mais sentido do que faca. É. Mas eu vou falar que eu li faca também. Mas a perspectiva ficou muito boa. Eu acho que imagino que seja faca, porque não é uma tipografia de computador, né? Feito à mão, né?
E aí você tem o tio, por exemplo, na manhã e no não, então eu imagino que seja faca mesmo. Mas não sei, posso ter enganado. É para cortar, porque ali está falando para você, tipo, abrir o amanhã. E ali no canto, a perspectiva da ideia é que tá fechada, talvez seja para você cortar. Dá para fazer essa analogia mesmo, tipo, Verdade. cortar é um ato de fazer. Então, Quando ela tipo, cortou o caminho dela até amanhã nesse bloco aqui de... pode ser tanto um quanto os dois, que entra no quesito da poesia aí por erro gramatical mesmo. Eu esqueci o termo, tem um termo para isso. Você usa o erro da grafia para incluir, fazer parte da poesia. E o que vocês me dizem sobre as questões futuristas nessa composição? Dá para perceber o movimento vou supor que são edifícios, né? E eles não estão muito claros, o que facilita essa leitura por conta da curva. Tem a perspectiva que faz o amanhecer surgir a partir dela. Talvez falte um pouco de cor. Mas eu acho o amarelo bem chamativo, bem... entrega mais ou menos isso. Eu acho que a tipografia ela podia seguir essa perspectiva, começar maior e ir diminuindo, talvez. Ela se mantém bem constante. Então, o Na efeito parte dos raios, né? então o efeito que causa o raio, eu acho que ele se perde um pouco. Tem alguma coisa que vocês gostariam, então, de contribuir no sentido de que, olha, o que poderia ficar melhor? Alguma coisa... Você falou da fonte, né? Que ela também tem a coisa das outras, que são fininhas, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma vantagem porque ela tem muita. Então, isso reequilibra, né? A coisa. Mas e aí? Mais alguma coisa para além disso? Acho que não. Porque, assim, esses primeiros raios, eles estão meio na vertical. E os outros raios que estão em arco e vão até o final, dão bem a ideia de sol mesmo. De sol, de amanhecer. Eu acho que ficou muito interessante. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês, se tivessem a oportunidade de ter mais uma semana, vocês mexeriam no trabalho de vocês? Diante das coisas que foram colocadas? Sim. Eu faria mais testes. Mas talvez... Mas talvez acabasse ficando com o mesmo, e tudo bem. Acho que é muito natural que isso aconteça, viu, Lucas? Com certeza. Sim. Eu acho que, eu vou ser bem franco com vocês, a minha dinâmica aqui ia ser outra. Mas depois que eu vi os trabalhos, eu falei, cara, eu acho que tem muita coisa aqui que dá para melhorar. E eu acho que, nesse sentido, muito mais importante do que nota, cara, já que vocês todos colaboraram, quer dizer, todos uma vírgula, né? Mas já que vocês colaboraram com os trabalhos uns dos outros, né, eu acho que houve um enriquecimento muito bacana a respeito das discussões. E eu acho que muito mais importante, então, muito mais produtivo, é se vocês puderem melhorar as coisas que foram levantadas. Mesmo que, eventualmente, depois você está tentando e no final, não, achei que o original está melhor, não tem problema, mano. O original não é um problema, de forma nenhuma, certo? Eu vou abrir um segundo link lá no Lava para vocês postarem o segundo. Não precisa, então, substituir o primeiro, até porque eu vou manter esse mural aberto, certo? Eu acho que isso significa, para quem não entregou, infelizmente, não vai ter discussão, que é uma pena muito grande. Mas dar essa oportunidade de refazer, eu acho que vai ser bem bacana para vocês poderem melhorar os trabalhos, né? Eu acho que pode ser bem legal, né? Tem alguns que definitivamente já seriam muito bem avaliados, mas tem alguns que eu acho que é bacana se puder dar esse up, porque tem um outro caminho, ou não entendeu o que foi o que a gente discutiu na aula passada, e talvez agora tenha ficado um pouco mais claro, e aí veja um caminho mais interessante para poder seguir, né? Ok? Maravilha, gente. Muito obrigado pelas contribuições de vocês. Eu acho que foi muito importante. Eu ia colocar vocês para fazer uma dinâmica de avaliação, mas fica então para a próxima aula, a dinâmica da avaliação, porque eu, obviamente, vou estar avaliando junto com alguns dos professores que eu, eventualmente, sempre semiótico, convido outros professores para estar comigo, porque são sempre produções como essas, então é legal. Por isso que eu gosto, inclusive, de montar essa ideia da galeria, né? Eu vou fechar... Oi?
Misericórdia, professor. É óbvio que o Alexandre vai estar aqui dando palpite, não tenha dúvidas. É óbvio que a Tula vai estar aqui dando palpite, não tenha dúvida. Então, é óbvio que o Oswaldo vai estar aqui dando palpite, né? Então, enfim. Eu acho importante, acho bem importante. E... Tem pressão. Oi? Sem pressão, sem pressão. Mas, assim, acho que não, Gabriel, não é bem assim. Não, nem de longe. Até porque eu acho que, independente de qualquer coisa, percebam, nenhum trabalho tem nome. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes, ela está mostrando para os outros professores. Então, não se preocupem com isso por qualquer razão, sabe? Acho que rola uma idoneidade muito bacana nesse sentido. Agora, eu acho que é saudável. Tem alguns trabalhos que eu recomendaria praticamente refazer. Eu acho que é muito saudável que vocês, de repente, assistam a aula passada, que está gravada. Eu sei que são 3 horas é um pouco chato, mas independente de... Maurício, Oi. seria interessante você chamar os coleguinhas para, no privado, falar assim, as pessoas que precisam refazer. Seria legal, porque vai que eu tô no meio. Não acho que seja tão legal não, Heloísa. Não é nada pessoal, de forma alguma. Não é nada pessoal, mas isso de achar que precisa ou não refazer, eu entendo o que você quer dizer, eu entendo a sua preocupação nesse sentido, mas o que eu não acho legal é que é o seguinte, eu preciso que vocês desenvolvam a visão, que vocês percebam. E aí isso tem uma relação muito forte com o que foi o trabalho da aula passada, o conteúdo da aula passada, com o que foi o conteúdo de hoje, o que foi as coisas que os colegas ficaram levantando, mas, para além disso tudo, o que foi o conteúdo do semestre inteiro. Então, se a pessoa não está sendo capaz de perceber que é um problema, isso é um problema, entendeu? Então, realmente, assim, o ideal é que vocês ponderem, que vocês façam ponderações a respeito da própria produção, mas para isso vocês precisam de base. Para vocês terem base, vocês precisam dessas aulas. Então, não sei, eu acho que eu entendo e eu acho que poderia auxiliar de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu acho que não é muito legal, entendeu? Eu preciso que vocês identifiquem os problemas, não eu identificar isso para vocês. Ok? Maravilha, gente. Muito obrigado pela aula de hoje. Eu acho que foi um momento de muita construção, como poucas aulas, mais porque justamente não foi uma coisa conteudista, como a aula passada, mas uma coisa de vocês estarem desenvolvendo relação do trabalho. Me preocupa muito com essa coisa de vocês, muitas vezes, fazerem ponderações, porque vocês sabem de quem eu trabalho, e aí tem a questão da amizade e tal, porque é importante que isso ficasse o mais de fora possível. Não que a ideia fosse criticar, quebrar o pau, não se trata disso, nem de longe. Mas é para a própria pessoa poder enxergar coisas que vocês estão vendo e que muitas vezes não está claro, sabe? Então é bem saudável isso. Mas, enfim, maravilha, gente. Muito obrigado aí pelas contribuições de vocês e até a próxima aula na próxima segunda. Okidoki. Abração, gente. Bom dia para vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professor.